Santo Deus, Pai de infinita bondade, quero te agradecer, Senhor, por mais um estudo da lição. Que o Senhor abençoe a todos que fazem parte do canal EJS, todos os teus servos que estudam e ouvem a mensagem da lição bíblica. Lição 9: Servir e salvar. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Bom dia, queridos, graça e paz, que a graça do Senhor esteja com todos vocês nesse dia maravilhoso, onde nós vamos estudar uma lição especial. A lição dessa semana, ela é maravilhosa, porque ela vem trazendo para nós o dever de cada um, que é, depois de ser salvo, servir a todas as pessoas. Lição 9, servir e salvar é o tema desta lição, que nós iremos agora para o verso que tem como colocar na memória, o verso para memorizar. Depois de servir e salvar, nós temos aqui o tema de Isaías 42. 42, versículo 1, é o verso para memorizar, que nós vamos confirmar com vocês agora, que diz o seguinte: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Muitos acham que seria um grande privilégio visitar o cenário da vida de Jesus Cristo na terra, andar pelos lugares por onde ele tinha trilhado, contemplar o lago à margem do qual gostava de ensinar, as montanhas e os vales em que os seus olhos tantas vezes pousaram. Mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontramos suas pegadas juntos os leitos dos doentes, nas casas dos humildes da pobreza, nos abarrotados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde houver um coração humano necessitado de consolação, fazendo como Jesus fazia quando estava na terra. Andaremos em seus passos. Gratidão a todos vocês que estão compartilhando o canal EJS, estão fazendo seus comentários aqui neste canal, estão deixando o seu like. Cada dia nós estamos gratos verdadeiramente, porque vocês estão fazendo a palavra do Senhor ser divulgada nos quatro cantos da terra. Então o tema de domingo é Nação Serva. Nação serva, nascemos para servir. Isaías 41. Em Isaías 41, versículo 8, Deus disse que Israel era seu povo, era seus servos. E em Isaías 42, versículo 1, apresentou então o seu servo. Então quem é este servo? Quem é ele? Essa é a primeira pergunta do canal nessa semana. Comentem à vontade e respondam quem é esse servo. Seria esse servo Israel, Jacó, o antepassado dos israelitas? Seria então a nação de Israel, o Messias, Cristo identificado no Novo Testamento como Jesus? Existem dois tipos de referência a servo de Deus entremeados entre Isaías 41 e o capítulo 43. Um servo é chamado de Israel ou Jacó, como vemos em Isaías 41, versículo 8, Isaías 44, versículo 1 e 2 e 21, e também em Isaías 45, versículo 4. Isaías 48, versículo 20 também confirma isso. Em virtude de Deus ter se dirigido a Israel como Jacó no presente, fica claro que ele, Jacó, representava a nação que descende dele, de Jacó. Isso é confirmado
pelo fato de que a redenção para o seu servo Jacó é cumprido no momento em que ele sai de Babilônia. Isaías 48, versículo 20. Em outros casos, como em Isaías 42:1, Isaías 50:10, Isaías 52:13 e 53:11, o servo de Deus não é nomeado. Ao ser mencionado pela primeira vez em Isaías 42:1, sua identidade não é imediatamente aparente. Contudo, à medida que Isaías apresenta o perfil desse servo em suas passagens posteriores, torna-se claro que ele é alguém que restaura as tribos de Jacó, as tribos de Israel, para Deus, em Isaías 53:12 e também Isaías 49:5 e 6, e que morre de modo sacrificial em favor dos pecadores, Isaías 52:13. Portanto, este último servo não pode ser o mesmo que a nação, é claro. Sendo assim, evidentemente, Isaías falou de dois servos de Deus. Um é coletivo, a nação, e o outro é indivíduo, ou seja, o outro individual, uma pessoa. Qual era então a função do servo como nação? Leia Isaías 41, versículo 8 a 20. Então assinale a alternativa correta. A letra A: fazer aliança com os inimigos do Senhor para evitar derrotas? Servir a Deus e confiar em seu poder para vencer os inimigos é a letra B. Aí vocês respondem se é a letra A ou a letra B. Deus então assegurou a Israel que a nação ainda era o servo do Senhor. Eu o escolhi e não rejeitei. Isaías 41, versículo 9. Em seguida, Deus deu a Israel uma das mais magníficas promessas. Ele disse: não temas, porque eu sou com vocês. Não fiquem com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro, porque eu sou o seu Deus. Com a minha mão direita, a direita da minha justiça. Isaías 41, versículo 10 é um texto bastante conhecido. Então, nesses versos e nos versos seguintes, uma das funções fundamentais de Israel era confiar no Deus verdadeiro, para que ele os salvasse. Ao contrário do que fez Acais, em vez de confiar em outros deuses e nas nações deles, como as nações fizeram. Isaías 41, versículo 7, versículo 21, versículo 24, 28 e 29. Pergunta para a gente comentar no canal EJS Arapiraca. Observe em Isaías 44:14. O Senhor chamou a nação de vermezinho. Que argumento ele estava apresentando quando chamou a nação de vermezinho de Jacó? Examine o texto para obter uma resposta melhor. O que isso nos ensina sobre nossa necessidade de depender totalmente do Senhor? Então, queridos, essa foi a parte de domingo, parte assim especial para cada um de nós. Agora vamos para segunda-feira. A parte de segunda-feira também é um tema maravilhoso. Anônimo é o tema de segunda-feira. O que é um servo anônimo? Anônimo geralmente é aquilo que não sabe o nome, não é? Então abra a Bíblia em Isaías 42, versículo 1 a 7. Quais eram as funções e o caráter do servo anônimo de Deus? A quem ele havia escolhido e em quem tinha colocado o seu espírito? Leia Isaías 41 do versículo 42 do versículo 1 ao 7 que você vai compreender melhor. Escolha a melhor resposta ou combinação
de respostas. Primeira, prestem atenção. Número 1. Ele promulgaria justiça para as nações, esse servo anônimo. Realizaria seus objetivos de modo silencioso e suave, mas bem-sucedido. Seria um mestre, um professor. Quarta pergunta, seria então uma aliança entre Deus e o povo? O que vocês acham? Tudo são para comentar no canal EJS Arapiraca. Compartilhem, divulguem esse canal, divulguem a palavra do Senhor. Concederia luz e esperança ao curar a cegueira e libertar os cativos? Todos os itens acima, o que é que vocês acham? Estamos aqui para aprender. Como a função e o caráter desse servo se comparam aos rebentos de Jessé, sobre o qual repousava também o Espírito do Senhor, quando você leu ali o livro de Isaías, capítulo 11. Assim como em Isaías 42, o governante tinha a linhagem de Davi, mencionada em Isaías 11. Agiria em harmonia com o Senhor, promulgaria a justiça e a libertação aos oprimidos. Além de sabedoria e conhecimento de Deus, esse rebento e raiz de Jessé é o próprio Messias, o Filho Divino, que também traria paz sem fim sobre o trono de Davi. Glórias ao Senhor. E sobre o seu reino, louvado seja Deus, mediante o juízo e a justiça, de acordo com Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Um menino nos nasceu, você conhece o texto, um servo se nos deu. O servo em Isaías 42 é evidentemente o Messias. Então, como no Novo Testamento, identifica o servo de Isaías 42, 1 a 7, que promulgaria justiça, combinando com Mateus 12, versículo 15 a 21. Mateus 12 cita Isaías 42 e aplica-o ao silencioso ministério de cura de Jesus, o Filho de Deus, em quem sua alma se compraz. Mateus é um livro especial, Mateus 12, 15 a 21. Diz a palavra de Deus aqui, cujo ministério restabelecia a aliança de Deus com o povo, Isaías 42, 6 e Daniel 9, 27. Jesus e seus discípulos obtiveram justiça para o povo, ao libertá-lo do sofrimento, da ignorância de Deus e da escravidão dos demônios causados pela opressão satânica, Lucas 10, 19. Em seguida, Jesus morreu para confirmar a nova aliança, Mateus 26, 28, e obter justiça para o mundo ao expulsar Satanás, o estrangeiro que usurpa a posição de príncipe deste mundo. João 12, 31 a 33. Leia a descrição de Cristo em Isaías 24, versículo 1 a 4, e reflita sobre Jesus. Quais características de seu ministério cumpriram essas profecias? Como devemos então ministrar aos outros? Como devemos falar aos outros? Então, essa foi a parte de segunda-feira. Comentem alguma coisa no canal, compartilhem, dê o seu joinha, viu? E se você não for inscrito ainda neste canal EJS Arapiraca, inscreva-se. A parte de terça-feira, Messias persas. O que quer dizer esse tema? Isaías 44, versículo 26 e Isaías 45, versículo 6. Qual profecia impressionante aparece em Isaías 44, versículo 26 e 45, versículo 6? O ministério de Isaías durou aproximadamente de 745 a.C. até 685 a.C.,
Depois de mencionar um conquistador do leste e do norte, Isaías 42:2 e Isaías 3:25, e sugerir que essa seria uma boa notícia para Jerusalém, Isaías 41:27, Isaías profetizou com precisão e nominalmente a vinda de Ciro e descreveu as atividades dele. Ciro veio do norte e do leste de Babilônia e conquistou em 539 a.C. Ele realmente serviu aos propósitos de Deus ao libertar os judeus do exílio babilônico. E de fato, autorizou a reconstrução do Templo de Jerusalém. Você lê isso em Esdras capítulo 1. Visto que existe aproximadamente 146 anos desde a morte de Isaías até a queda de Babilônia, sua profecia estava 1,5 séculos à frente de seu tempo. Seria como George Washington previsse que um homem chamado General Eichster libertaria a Europa em 1945. As nações de Ciro são comprovadas em fontes antigas, incluindo as cerâmicas babilônicas, o relatório de Ciro, no cilindro de Ciro, e a Bíblia também, ali confirmada em 2 Crônica 36, 22, 23, Esdras 1, Daniel 5, 6 a 28, Daniel 10, 1, diz que a profecia é precisa. Os verdadeiros profetas recebem predições de Deus, aquele que conhece o futuro com antecedência. Pergunta para o canal EJS: por que Deus chamou Ciro de seu ungido? Você consegue compreender isso? Queridos, quando Deus quer realizar o propósito dele na minha vida e na tua vida, ele usa, se possível, até uma jumenta. Imagine uma nação ímpia. Creia que Deus está acima de todos os reinados, de todos os poderes que existem na terra. Isaías 45:1. Marque uma alternativa. Letra A, porque Ciro foi escolhido para cumprir o propósito de Deus. Porque, letra B, porque Ciro seria ungido rei de Judá em Jerusalém. A palavra hebraica para ungido é a mesma da qual obtemos a palavra Messias ou Mashiach. Em outras palavras, em outras passagens, essa palavra poderia se referir a um sumo sacerdote ungido, de acordo com Levítico 4, 5, capítulo 4, versículo 3, versículo 5. Também 16, versículos 6 a 22. Há um rei israelita ungido em 1 Samuel 16, 6. E 24, 6. E também 10. 2 Samuel 22, 51. Ou o Messias futuro e perfeito rei e libertador da linhagem de Davi, de acordo com Salmos 2, versículo 2 e Daniel 9, versículo 25 e 26. Ciro seria então um futuro rei enviado por Deus para libertar o seu povo, mas ele seria um Messias incomum, pois não seria israelita. Realizaria algumas obras do Messias, como a derrota dos inimigos de Deus, e libertaria seu povo, mas não poderia ser o Messias, pois não seria descendente de Davi. Na predição sobre Ciro, Deus proveu sua divindade singular, ao demonstrar que somente ele, Deus, conhece o futuro, e não Ciro. Isaías 41, verso 4, Isaías 21, 23, 26 e 28. Isaías 44, 26, ele também demonstrou o coração de Ciro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas obter em que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Isaías 45, 3. Pensa em outras profecias que se cumpriram. Que esperança elas oferecem? Essa foi a parte de terça-feira. Que Deus vos abençoe.
Parte de quarta-feira, queridos, tema de quarta-feira: esperança antecipada. O fato de Isaías ter profetizado com precisão e nominalmente a vinda de Ciro incomoda aqueles que não creem que as profecias recebem predições de Deus. Para lidar com essas frustrações, essas pessoas aceitam a teoria de que o outro profeta, um segundo Isaías, vivendo no tempo de Ciro, tivesse escrito o capítulo 40 e o capítulo 66. Portanto, o livro de Isaías é cerrado em dois. O mesmo destino que tradicionalmente se entende ter ocorrido com o próprio profeta. Hebreus capítulo 11, versículo 37. No entanto, não há evidência histórica. Não há evidência histórica, diz a palavra de Deus aqui, no entanto, não há evidência histórica da existência de um segundo Isaías. Se ele realmente existiu, é estranho que a Bíblia não o tenha mencionado, pois sua mensagem é profundamente importante. A sua arte literária é fundamental, mesmo o manuscrito mais antigo da Bíblia. O livro de Isaías, nos manuscritos do Mar Morto, não possui nenhum intervalo entre Isaías 39 e Isaías 40, que indique uma transição à obra de um novo autor. A mensagem fundamental de Isaías é coerente em todo o seu livro. Confie no Deus verdadeiro, inclusive seu libertador messiânico, em vez de confiar em outros poderes. Os estudiosos enfatizam corretamente a mudança de foco do período assírio em Isaías 1, versículo 39, para o período babilônico, a partir do capítulo 40. Mas descobrimos que Isaías 13, versículo 14, e Isaías 39 já previam um cativeiro babilônico de fato. Isaías 1 ou Isaías 1, 39 enfatiza o julgamento, o juízo. E Isaías 40, 66 focaliza a consolação. Porém, nos capítulos anteriores, o consolo e segurança divino também são abundantes. E passagens posteriores, ou seja, passagens que vêm depois, como Isaías 42, versículo 18 a 25, Isaías 43, 22 a 28 e Isaías 48, 1 a 11, falam do juízo de Deus sobre Judá, porque a nação o havia abandonado. Na verdade, as profecias de Isaías sobre a consolação futura implicam sofrimento no período anterior. Embora as nações tivessem enfrentado uma terrível calamidade por causa dos pecados do povo, alguns não perderam a esperança. Eles se apegaram às promessas do Deus verdadeiro, encontradas em Levíticos 26, 40 e 45. Leia esses versos, esses textos cuidadosamente e coloque-se no lugar dos hebreus que estavam vivos naquela época, após a derrota de Judá para a Babilônia. Que esperança encontraríamos nessas palavras? Essa foi a parte de quarta-feira. Esperança antecipada foi o tema. Agora vamos para quinta-feira. Amigos do canal EJS, não esqueçam de darem o seu like. Se não inscritos, inscrevam-se. Compartilhem e comentem à vontade aqui no canal, vocês me ajudam, olha, bastante. Quinta-feira, um servo compassivo e sofredor. Pegue a Bíblia e leia Isaías 49, versículo 1 e capítulo 12. Quem é o servo de Deus em Isaías 49, 1 e 12? Seria João Batista ou seria Ciro, o persa? Deus o chamou e o nomeou antes que ele nascesse. Fez de sua boca uma espada
e nele seria glorificado. Deus usou esse servo para trazer a nação de Israel de volta para si, para ser uma luz ao mundo, para ser uma aliança e para libertar cativos, oprimidos, presos. Há muitas consciências, muitas coincidências entre essa descrição e a de Isaías 42, na qual identificamos o servo como o Messias. Os atributos dos servos estão em Jesus. Embora as suas vindas, Mateus 1, 21, João 8, 12, João 9, 5 e João 17, 1 a 5 e também Apocalipse 1, 16, Apocalipse 2, 16, 19, 15. Se esse servo é o Messias, por que Deus o chamou de Israel em Isaías 49, 3? É pergunta para nós comentarmos, viu? Comentem à vontade. Vimos que nessa nação, ou nessa seção de Isaías, na verdade, na seção do livro de Isaías, o servo de Deus, Israel, Jacó, se refere à nação. Mas aqui o nome Israel, sem uma referência paralela a Jacó, se aplica claramente ao servo individual, ou seja, ao Cristo, o Messias, que restauraria a nação de Deus, ou restauraria a nação para Deus. Leia Isaías 49, 5 que você compreenderá. O servo individual torna-se a personagem ou a personificação ou representante perfeito da nação cujo fracasso tinha comprometido o uso do nome Israel. Isaías 48, 1. Por isso o Messias veio, porque a nação, a coletividade falhou. Porém, o Messias, o Cristo, jamais falhou nem falhará. Ele é o verdadeiro servo sofredor, que sofreu por mim e por você, queridos. Pergunta para comentar aqui: que novo elemento aparece em Isaías 49, 4 a 7? Leiam a palavra, mastiguem a palavra, se alimentem da palavra de Deus, meus amigos do canal EJS. Esse é o propósito deste canal, fazer com que nós cada dia cresçamos no conhecimento da palavra de Deus. Há nesses versos o primeiro indício da difícil tarefa do servo. Ele lamenta: tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Isaías 49, 4. Uma ideia ecoada em Daniel 9, 26. O ungido será morto e não terá nada, porém ele se apega à fé. Todavia o meu direito está diante do Senhor. A minha recompensa está diante do meu Deus, diante do meu Senhor. Isaías 49, 4. Isaías profetizou sobre o servo com uma natureza humana, testado como nós, e que provou ser ele o autor e consumador de nossa fé. Louvado seja o Senhor. Uma fé real e pessoal que ainda pode dizer: meu Deus, quando nada mais parecer valer a pena. Isaías 49, 7 é incrível. O servo é desprezado, detestado pelas nações, servos dos dominadores, mas o Senhor lhe diz: os reis o verão, e se levantarão os príncipes, se inclinarão diante de você, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que os escolheu. Cristo foi fiel apesar dos motivos para desanimar. Por que então devemos fazer o mesmo? Essa foi a parte de quinta-feira, terminando aqui a lição, tendo apenas um comentário adicional na parte de sexta-feira, que eu já quero concluir com esse texto. Estudo adicional sexta-feira, texto de Ellen White, o desejado de todas as nações.
Cafarnaum. Grande o tato e sabedoria são necessários no trabalho de ganhar pessoas. O Salvador nunca suprimiu a verdade, mas disse-a sempre com amor, em suas relações com outras pessoas. Exercia o máximo tato e era sempre bondoso e cheio de cuidado. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa. Não ocasionou jamais uma dor desnecessária a um coração sensível. Não censurava a fraqueza humana. Denunciava destemidamente a hipocrisia, a incredulidade, a iniquidade, mas havia lágrimas em sua voz ao proferir suas palavras esmagadoras, repreensões. Nunca tornava a verdade cruel, porém manifestava a verdade com profunda ternura pela humanidade. Toda pessoa era preciosa aos seus olhos. Conduzia-se com divina dignidade. Inclinava-se, todavia, com a mais terna compaixão a respeito para todo membro da família de Deus. Via em todos os corações a quem tinha a missão de salvar. Que Deus vos abençoe, vos guarde, que possamos cada dia compreender mais e mais da palavra de Deus. E não esqueçam, comentem, compartilhem no canal EJS e se inscreva, dê o seu likezinho e ative o sininho. Deus vos abençoe.